Hoje nós temos um culto especial de lançamento da campanha para arrecadarmos recursos para a compra do terreno do estacionamento aqui em frente, onde talvez você estacionou o seu carro. Esse terreno é um terreno alugado pela igreja e a dona quer vender para nós esse terreno. Então, nós estamos então entrando hoje, iniciando uma campanha para arrecadar recursos para a compra desse terreno. Então, hoje vai ser tudo diferente. Nós estamos estudando, quando nós pensamos em contribuição financeira, 2 Coríntios. E nós vamos refletir em 2 Coríntios hoje. No próximo verso, nós estamos ali em 2 Coríntios capítulo 8 e 9, que é a orientação mais clara que nós temos no Novo Testamento sobre essa questão de contribuição, onde está o coração de Deus nessa questão de contribuição. E nós estamos estudando nos momentos ali, flechas nos momentos de ofertório no culto, mas hoje nós vamos ter a mensagem toda baseada no próximo verso. E nós já vimos até o verso 10, e nós vamos ver hoje o verso 11. Este é o verso que nós vamos ver hoje, que é o verso tema da mensagem de hoje. 2 Coríntios, capítulo 8, o verso 11, está também projetado aqui na frente. Aqui à frente você pode também estar lendo aqui à frente também. Diz assim o verso 11: agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la. O tema que nós vamos refletir hoje é propósito de fé. Propósito de fé. Pensando na campanha e pensando num propósito de fé para a campanha, o que a gente pensa? Nós vamos então fazer um propósito aqui financeiro. Um propósito financeiro de uma oferta, e nós vamos então, nesse propósito de fé, ofertarmos para Deus em amor, na graça de Deus, como nós já temos aprendido, e nesse propósito de fé nós então alcançamos este propósito de fé, fazendo a vontade do nosso Deus amorosa e ofertando. Nós faremos isso, mas Deus quer fazer muito mais. Deus quer levar a mim, a você, a não só fazer um propósito de fé no suprimento do terreno. Essa campanha para Deus é um pretexto. É um pretexto, é algo que Deus vai usar segundo, de fato, o propósito ou os propósitos que Ele tem de mexer com você, de trabalhar na sua vida, na minha vida, para nós sermos mais semelhantes a Jesus. Deus ama você, Ele é amor, Ele me ama. Nós vivemos nesse mundo terrível, onde o diabo, seus anjos estão fazendo o maior estrago nas vidas. Aonde nós estamos, nós somos muito atacados, o mundo, a nossa carne, o maligno, os demônios. É muito complicado a gente viver nesse mundo, e Deus sabe. E por amor a você e a mim, Ele quer, por amor, nos ajudar a chegar para Ele. E no amor dEle nós sermos protegidos, nós sermos trazidos no amor dEle, libertos da escravidão, do engano, do pecado na nossa vida, e a gente ter a vida abundante que Jesus nos dá, protegidos e fortalecidos nessa vida, sendo poderosamente usados por Ele para ajudar os outros também a chegarem para Ele, serem salvos, se relacionarem com Ele no amor.
E ele tem esse propósito, vivermos na presença dele amorosa para aproximar vidas. Essa é a razão de você existir, de eu existir, de nós existirmos. É neste propósito maior que ele tem o seu propósito maior de nos fazer parecidos com Jesus, transformar você e tudo que há na nossa vida, inclusive esta campanha, é um pretexto para ele trabalhar este propósito maior. Ele quer usar dessa campanha para fazer você mais parecido com Jesus, a mim mais parecido com Jesus. Então nós vamos orar agora e pedir para que Deus nos ajude a fazermos um propósito de fé. Mas não só um propósito de fé financeiro para o suprimento do terreno. Para Deus, Ele pode suprir esse terreno agora, num piscar de olhos. O terreno custa cerca de 300 mil reais. Ele pode suprir hoje, é dele. Tudo pertence a Ele. Ele pode suprir hoje, se Ele quiser. Mas Ele vai fazer no tempo que Ele quiser, da forma que Ele quiser, tocando e trabalhando de forma muito especial a sua vida e a minha. Nessa oportunidade que Ele tem para mexer e nos ensinar dele, de Jesus. Então, é esse o propósito. E o propósito de fé que nós vamos fazer é recebermos o propósito dele. Queremos entender qual que é o propósito de Deus, os propósitos de Deus nas nossas vidas. Aí sim será uma campanha vitoriosa, porque a vitória do que Deus vai fazer na tua vida vai ser a vitória verdadeira, não a compra do terreno, mas a vitória verdadeira é o que você aprendeu, vai aprender nesse tempo de campanha. E para isso a gente precisa depender dele e se sintonizar com ele e querer de fato que ele ensine e trate de perto aquilo que nós precisamos receber dele para de fato cumprirmos o propósito de fé que ele deseja que nós estejamos cumprindo em nossas vidas. Vamos orar então e pedir para que Deus nos ajude a entender e a ver o seu propósito maior em nossas vidas agora. Querido Deus, no nome de Jesus, Deus, nós te pedimos que o Senhor mostre, que o Senhor revele, que o Senhor traga para mim, para cada um de nós, o teu propósito, os propósitos que o Senhor tem específicos, ó Deus, para cada vida aqui, a tratar, ó Deus, através desta campanha. Que o Senhor, ó Deus, faça de uma forma muito especial, Deus, o que o Senhor quer fazer, trazer, tocar, mostrar, ó Deus, a cada vida. O Senhor sabe, ó Deus, a dor, o Senhor sabe a aflição, o Senhor sabe a angústia, o Senhor sabe a alegria, o Senhor sabe, ó Deus, o que cada um aqui está passando. E nós sabemos, ó Deus, que esta mensagem se encaixará na necessidade de cada um, falando de uma forma, Pai, sobrenatural daquilo que o Senhor está fazendo e fará, Deus. Só o fato de estarmos aqui é obra das tuas mãos. E nós, Pai, estamos aqui então para que o Senhor complete a obra. Faça, ó Deus, o que o Senhor deseja. É o que nós pedimos, muito gratos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós vamos refletir nesse texto hoje e firmando o que nós aprendemos na vigília de oração. Nós aprendemos algo muito especial na vigília de oração contra a firmarmos um propósito com Deus, um verdadeiro propósito de fé. E nós vamos firmar isso e seguimos adiante no que Deus tem para nós, para as nossas vidas aí nessa noite. Propósito de fé, nós aprendemos sexta-feira que vem de uma boa consciência. Abre lá em 1 Timóteo 1,19. 1 Timóteo 1,19. O propósito de fé só pode ser em fé se vier de uma boa consciência. 1 Timóteo, capítulo de número 1, o verso 19.
1 Timóteo 1, verso 19, diz assim: mantendo a fé. Olha, mantendo o quê? A fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram. Rejeitaram o quê? A boa consciência, e por isso naufragaram na fé. O que é naufragaram na fé? Afundaram na fé. Porque rejeitaram a boa consciência. O que é a boa consciência? É você saber que você não está andando em pecado, mas você está, sim, conscientemente em comunhão com Deus. Sabendo que você é pecador, mas você confessou os seus pecados, você está tratando os seus pecados, você está andando com Deus, como nós vamos entender agora. Como então eu tenho essa boa consciência? Como é que eu mantenho essa boa consciência para que a minha fé não afunde? Porque qualquer propósito que eu for fazer, se não for de boa consciência, não valerá. Não será um propósito de fé. Sem fé é impossível, o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé, não vai ser bênção, não vai fluir o que Deus tem de verdade na sua vida e através da sua vida. Então, o que nós oramos pedindo para Deus? Deus, eu quero um propósito de fé verdadeiro. Que o Senhor tem no teu propósito para com a minha vida. É isso que eu quero. E é isso que nós vamos buscar, agora estamos buscando de Deus um propósito de fé verdadeiro. E esse propósito de fé verdadeiro passa por uma boa consciência, senão a fé afunda. Não vai ser de fé. Vai ser incredulidade, vai ser algo religioso, só algo mecânico, mas não algo de fé verdadeira com Deus para com a sua vida. Então, como é que você vai então ter uma boa consciência? Você vai ter uma boa consciência. Para você ter uma boa consciência, você precisa de tristeza. Olha aqui, 2 Coríntios 7, 10. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios 7, 10. A tristeza que você precisa para você ter uma boa consciência. Como é que eu posso ter uma boa consciência? Através da tristeza. 2 Coríntios 7, 10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. O remorso produz morte. A tristeza, segundo Deus, a tristeza com o pecado, ela produz arrependimento. Você precisa se entristecer com o pecado. Se você vai pecando, não se entristece, está cauterizado, isso é uma grande enfermidade espiritual e que nós vamos aprender a tratar essa enfermidade espiritual, porque não se enxerga culpa, e porque não se enxerga culpa, não se enxerga necessidade de arrependimento. Vai se vivendo, empurrando com a barriga, e deixa como está para ver como é que fica, e não há arrependimento. Não havendo arrependimento, não há mudança. Não há fé que transforma, como vimos no outro domingo. Não há fé verdadeira que agrade a Deus. Não há propósito de fé. Há religiosidade, mas não há propósito de fé mesmo de verdade. Então, o que você precisa? Você precisa tristeza, que vai te conduzir ao quê? Ao arrependimento. Você vai, então, experimentar arrependimento. O que é um verdadeiro arrependimento?
Arrependimento é uma verdadeira metanoia. Metanoia é mudança de direção. Olha, você está aqui na direção do pecado, aí você peca, aí você, pecando, você se arrepende, nessa direção você não continua avançando no pecado. Você volta atrás, você se arrepende e você vai, então, voltando para trás. A atitude de você mudar de direção é arrependimento em parte. É o início do arrependimento. Você precisa se arrepender e o verdadeiro arrependimento, ele continua em passos para longe do pecado. Ele vai, então, em passos para longe do pecado. Isso é um verdadeiro arrependimento. Se você aqui, eu me arrependi, aí fica perto do pecado, aí peca de novo, aí fica perto do pecado e peca de novo, cria-se um círculo vicioso. E aí você fica patinando aqui a vida inteira, ó, não sai do lugar. Então você peca, se arrepende e vai caminhando para longe. Longe, quanto mais longe que for daquela área pecaminosa na sua vida, você vai se afastando de tudo que está envolvido naquela área, para que você não volte a pecar. Se cair de novo, persevera, vai de novo na dependência de Deus e caminhando para longe. E nesse exercício, você vai vivenciando santificação, se afastando do pecado. Então, você confessa e deixa. Então, você vai trabalhar para, de fato, ter uma boa consciência num propósito de fé, a tristeza que conduz ao arrependimento e vai te levar a uma verdadeira confissão. 1 João 1,9. Muitos de nós sabemos de cor esse texto, mas vamos abrir lá. 1 João 1,9. É precioso demais esse texto. Eu lembro desse versículo todas as vezes que eu vou orar a Deus. Todas as vezes que quando eu vou orar a Deus, a gente se encontra com a santidade de Deus e a gente sabe que é pecador e eu preciso recorrer a esse versículo sempre com a minha consciência de que há necessidade de confessar pecado para Deus. E como quando a gente confessa, a gente encontra, o que a gente encontra aqui na confissão, olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é infiel, não, fiel e justo. Olha que interessante. Ele está dizendo que Ele é fiel e justo. Mas o que Ele nos dá quando a gente confessa o pecado não parece justiça. Porque Ele não dá o que a gente merece. A justiça, ela vai dar o que a gente merece. Mas esta justiça amorosa não vai dar castigo. Olha o que ela dá, olha. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele perdoa e purifica. Você fica zerado com Deus de pecado. 0 quilômetro, vamos dizer assim. Ele purifica você de todo o pecado que você cometeu e perdoa. Ele faz isso porque Ele é conivente ao pecado. Ele não se importa que você esteja em pecado, não. Ele faz isso para estar com você, perto de você, junto de você, para te ajudar neste processo aqui, olha. Nesse processo aqui de você se afastar, e você não consegue sozinho. Você precisa do poder do Espírito Santo de Jesus em você para te ajudar a se afastar do pecado. Esse processo de santificação é operado pelo Espírito Santo na sua vida
e na minha vida também. Então, há necessidade para que eu tenha uma boa consciência, tristeza que me conduz a arrependimento e confissão. O que é a confissão? Como, então, isso se procede? A confissão é este movimento de pecado, culpa e perdão. A confissão, então, é este movimento que você pecou, você precisa assumir a culpa. E assumindo a culpa, você vai receber o quê? Perdão. Não é o que nosso texto diz, 1 João 9? Você confessa, a confissão é assumir a culpa. Você assumiu a culpa, você recebe, então, não a condenação merecida, mas Jesus te oferece perdão. Quem é que sente culpa? Levanta a mão. Quem sente culpa aqui? Levanta a mão. Só alguns? Não, pode abaixar. Todos nós sentimos culpa, gente. E a gente sente culpa e a gente é muito bem-aventurado por sentir culpa. É necessário sentir culpa. Porque a culpa é a sensibilidade do nosso pecado. A culpa, ela é a sensibilidade que nós pecamos contra Deus e a sensibilidade que nós pecamos contra o outro, a outra pessoa, contra o nosso próximo. A culpa, então, é algo que precisamos estar muito sensíveis à culpa e nos sentimos culpados mesmo. Quem não sente culpa é psicopata. Quem não sente culpa é psicopata. O psicopata, ele não sente culpa. Ele é insensível à culpa dos seus atos para com Deus e para com os outros. Ele não se sente culpado. Agora, é algo muito sério, porque todos nós temos algo dessa psicopatia. Porque somos lentos, somos, lá no norte, chamado lesos, em enxergar a nossa culpa. Mas você precisa enxergar a culpa. Porque senão você vai ser tipo um psicopata insensível. E a gente demora para enxergar a nossa culpa, e quando a gente não enxerga a culpa, a gente vai ficando na escuridão dos nossos pecados. Sem enxergar, a gente não consegue enxergar os nossos pecados, os nossos erros. E nós precisamos, então, de ajuda. E aí nós vamos perceber que como precisamos de ajuda para sermos iluminados e nessa iluminação enxergarmos o que nós temos aqui dentro. Quem de verdade somos, o que de verdade estamos fazendo. Essa ajuda vem de fora, ela vem de Deus, ou vem de Deus usando, e Deus usa muito os outros, para bater no nosso ombro e falar, olha, querido, querida, você está fazendo assim, você está machucando a mim, você está machucando as pessoas, você está ferindo fulano, está me ferindo. E Deus vai usar pessoas que vão tocar a você para te iluminar, para mostrar para você a sua culpa. Isso é uma grande bênção. Você precisa enxergar, porque se você não enxergar, você não se arrepende. Se você não se arrepende, você não confessa. Se você não confessa, não tem perdão. Você não passa por esse movimento de pecado, culpa e perdão. Você fica no pecado.
Outros, às vezes, de uma forma cegos pela religiosidade, estão numa forma mecânica se relacionando com Deus, eles veem que pecam, se sentem profundamente culpados, mas param por aí. E porque estão escravizados na culpa, afundam de desânimo e tristeza, afundados na culpa. A confissão, então, não é pecado e culpa. A confissão é pecado, culpa e perdão. Eu e você, nós precisamos encontrar perdão na graça de Deus e perdoados, lavados pelo sangue do Cordeiro, de verdade a gente confessar. Você está entendendo, então, o que é esse movimento de confissão? Aí você vai ter a luz que você precisa de verdade aqui na sua vida, para que você enxergue de verdade o que está acontecendo com você. Então você precisa dos outros, você precisa de Deus. O espelho não mostra quem você é. Não é o espelho que mostra quem você é. Quem mostra quem você é o outro, a outra. O espelho mostra o exterior. Antes de você vir aqui pregar, você deu uma boa olhada no espelho, não é mesmo? Você se viu no espelho ali, mas é só o exterior. Dentro de você, você precisa de Deus, você precisa dos outros. Então, há pessoas que elas se isolam, elas gostam de ser antissociais, e isoladas, então, elas não querem desenvolver muito relacionamento com as pessoas, querem ficar sozinhas. E esse isolamento, porque ela não quer que os outros vejam ou mostrem que, de fato, elas são. E se isolam. Há maridos que se isolam no silêncio. Há mulheres que se isolam em falar muito. Há diversas formas da gente procurar se proteger para que os outros não nos toquem. Mas quem é a pessoa que mais toca você depois de Jesus, mostrando os seus erros e as suas necessidades? O seu cônjuge. Isso é uma bênção. Você precisa demais ser iluminado, iluminada por Deus através do seu cônjuge, que é a pessoa que está mais perto de você. Aí ela ou ele vai tocar na sua vida porque te ama. Ou vai tocar na sua vida porque não aguenta mais viver e está sofrendo tanto ao seu lado. Mas seja por amor ou seja por não aguentar mais, é uma bênção o toque. Venha um toque com carinho ou venha um toque com estupidez, mas que venha. O fato é, quem precisa mudar você. E se alguém então vem e fala para você sobre o teu erro, aceita. Isso é bênção de Deus. Você precisa enxergar aqui, olha, a sua culpa, para que você seja perdoado, perdoada. Senão não haverá libertação, não haverá confissão, e não haverá boa consciência, e você não cresce em fé. Percebe como está tudo ligado? Então, quando alguém chegar e falar, olha, você está fazendo coisa errada, você está fazendo isso, você está me... Considera 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Se você não entendeu, pede, me explica, então eu não estou vendo, me ajuda a enxergar. Seja humilde e grato a Deus, porque alguém foi fiel e falou para você o que você precisa mudar. Eu gosto demais quando alguém chega para mim e fala, olha, precisa mudar isso, pastor, precisa mudar isso aqui, olha, não achei legal isso que foi feito. Eu acho bom demais. A gente interage muito isso entre a liderança, entre os nossos discípulos. Há muita essa liberdade e a gente abre total para que falem, para que me ajudem, porque eu preciso também, todos nós precisamos e muito uns dos outros.
Por isso que a palavra traz a mutualidade. Lembra no final do ano passado, 25 mandamentos de mutualidade de uns aos outros. Acolhei-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, carregai as cargas uns aos outros, e uns aos outros, e uns aos outros. A gente aprendeu muito no final do ano passado sobre isso. Você precisa enxergar a sua culpa. E enxergando a sua culpa, você vai, de verdade, poder confessar. Se você se isola, é a proposta de Satanás. Porque o isolamento, você está dizendo, eu me basto. Eu não preciso dos outros e nem mesmo de Deus. Eu me basto. É a proposta de Satanás para a Eva e Adão e Eva, você lembra? Você vai ser como Deus. E ele também, Satanás foi expulso do céu porque queria ser melhor do que Deus. E por causa de eles então pecarem querendo ser como Deus, se bastassem, não dependessem de Deus, mas se bastassem, não precisassem mais de Deus. E isso que a gente que vem, que grita dentro de nós, que é a nossa carne, que a gente tem lá de Adão e Eva, sempre vem gritando dentro de mim e de você, eu me basto. Eu não preciso orar tanto, eu não preciso buscar tanto a Deus. A gente inventa um bocado de desculpa para a gente não depender de Deus. E essa é a maior luta nossa na vida inteira. A gente quer ser muito independente de Deus, porque a gente quer ser Deus. Essa é a nossa realidade. Mas é uma grande estupidez quando eu me convenço que eu posso me isolar e não preciso orar tanto, e eu não preciso estar junto dos irmãos, e eu não preciso dos irmãos. Eu não preciso da minha esposa, a esposa não precisa do marido, para ajudar a ver, enxergar. Eu preciso de mais, todos nós precisamos. Então você precisa algo de uma profunda humildade para que a sua esposa, o seu marido, quem vai te ajudar, para que você não se feche em si mesmo e ficar ensimesmado, que esse ensimesmado vai virando um satanizado. É isso que a gente fica, um crente satanizado. Então não deixa você se satanizar de querer viver sozinho, querer dar conta. Você não dá, eu não dou, a gente precisa de Deus. E de Deus através dos outros, nós precisamos dos outros. Isso é o que traz, de fato, a vivência do perdão. Então a gente precisa experimentar o perdão. Para experimentar, a gente precisa saber que a gente está culpado, a gente assumir a culpa. Agora, a culpa, quando você assume a culpa, você se expõe. Você assume a culpa, você se expõe ao que a culpa merece. O que a culpa merece? Castigo. Você se expõe ao castigo. Então, se nós assumimos a culpa, a gente se expõe ao castigo, a gente se expõe à vergonha, a gente quer se encolher, a gente não quer que os outros vejam o que a gente de fato é, mas os outros estão vendo. Transpira, sai da gente, sai nas atitudes, sai nas palavras que de fato a gente é. A gente não consegue fingir. Vai saindo. E principalmente quando pisam no calo da gente, sai tudo. Então você precisa, de verdade, de todo o seu coração, ser mais transparente e deixar os outros te ajudarem a assumir a culpa. E a culpa, então, ela pressupõe castigo. Não fica com medo do castigo. Porque o que Deus te oferece não é o castigo, é o perdão. Ele vai te perdoar e vai te purificar de toda a injustiça. Quando a conversa é sobre merecimento, não se está falando sobre perdão.
Está se falando sobre lei, sobre justiça. A conversa sobre perdão, o perdão dá sempre o que a pessoa não merece. O perdão dá sempre o que o pecador, a pessoa que errou, não merece. A justiça vai dar o que merece, mas o perdão vai dar o que a pessoa não merece. Não para acostumar a pessoa mal no pecado, pelo contrário. É para aquele que foi ofendido, que foi Deus ou outra pessoa, possa, você que é espiritual, perdoar, estar junto com aquele que está tendo dificuldade para ajudá-lo, ajudá-la a andar com Deus, a enxergar o que ela não está enxergando. E Deus quer usar você que é cônjuge, quer ajudar você que é pai, que é filho, que é irmão da igreja, a ajudar o outro para que o outro veja, enxergue e possa se arrepender, possa confessar, possa receber perdão e possa ser transformado pelo poder de Deus, pelo amor de Deus tão misericordioso, e vai transformar a vida de verdade. Então, a gente vai, para experimentar uma boa consciência, a gente precisa, para o propósito de fé, ter uma boa consciência, a tristeza e a confissão, então, do pecado. Agora, eu e você podemos, às vezes, conseguir isso facilmente. Ver, confessar, mas tem áreas nas nossas vidas que a gente não consegue. Por isso que Deus nos ensinou a gente confessar também os nossos pecados uns aos outros. Está em Tiago 5,16. Às vezes você não consegue sozinho. Aí você vai precisar mesmo da ajuda de outra pessoa. Tiago 5,16, que diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa em seus efeitos, é poderosa e eficaz. Confesse o pecado para o outro, para que o outro te ajude a você a vencer, orando por você, te ajudando a sair. Por isso nós também vamos confessar a Deus e confessar para outros que vão nos ajudar a sair de algumas situações, de algumas amarras. Por exemplo, o próprio GAP, por exemplo, é muito usado ali, que vem as pessoas dependentes e confessam ali as suas dificuldades, e os irmãos do GAP são muito usados para a libertação das pessoas de dependência e tudo mais. Às vezes você está passando por uma situação difícil, quando a pessoa está numa necessidade de um casamento, não estão conseguindo sozinho, vem se aconselhar com o pastor, vem se aconselhar com o diácono, com o líder de célula, porque nós precisamos uns dos outros. Em algumas situações a gente não consegue vencer sozinhos. Então nós precisamos de mais essa cura mútua que vem. Agora a gente está, então, entendendo melhor o que é propósito de fé. Eu posso caminhar agora num propósito legítimo de fé, porque de fato eu estou em fé. Eu estou em fé porque eu estou com a minha consciência tranquila. Por que eu estou com a minha consciência tranquila? Porque você está com a consciência tranquila? Porque você confessou. Você está com essa atitude de confissão, você se entristeceu com o pecado, você se arrependeu, confessou para Deus, e o que Ele fez, que Jesus fez para você? Perdoou e purificou de toda injustiça. Porque Ele perdoou e purificou, você está com a tua consciência tranquila. Onde você está com a consciência tranquila? No perdão. Não na tua fidelidade, mas no perdão. Esse tratamento, pecador nós somos e pecamos todos os dias, mas esse tratamento de confissão é o que nos mantém em comunhão com Deus, e nos mantém sensíveis a Deus. Pecou, confessa de novo. E você está em comunhão com Deus, em consciência tranquila, você consegue confiar. Se você está deixando o pecado rolar solto na sua vida, você não consegue confiar. É antifé, a fé afunda. Então agora que você está aprendendo, você confessa os seus pecados a Deus, você está em comunhão com Deus, agora a sua consciência está pronta a fazer um propósito de fé.
dentro do texto que nós lemos no início. Agora, esse propósito de fé, o texto que nós lemos no início. Eu vou fazer então esse propósito de fé. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo de concluí-la. Então, agora você está confiante, está em boa consciência, então você está sabendo agora que você vai completar a obra, que a fé que Deus tem para você é uma fé perseverante. A fé de você confiar com perseverança, para que a obra de Deus seja completa, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo de concluí-la. Nós vamos começar hoje esse propósito de fé para a compra do terreno. Nós não sabemos se vai durar essa campanha um dia, um mês, um ano, 2 anos, 3 anos. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos levar para o suprimento desse terreno. Nós não sabemos. Deus sabe. Agora, o mais importante de tudo é que seja um propósito de fé. Dessa fé perseverante, dessa fé que vai andar os passos que forem necessários. Começando, a gente começar hoje animado, a gente começar hoje com todo o coração, na dependência de Deus e num propósito de fé legítima. E essa fé se renovar hoje, amanhã, depois, de fé em fé, de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, e a gente vai de fé em fé caminhando até quando for necessário. De fé em fé, de glória em glória, avançando. É isso que Deus tem para nós. Completem a obra. Essa obra só pode ser completa por homens e mulheres de fé, que vão estar tratando da sua consciência para continuarem firmados na fé. Senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. É isso para o relacionamento conjugal, isso é para a família, isso é para toda a sua vida. Em fé, para você ter vitórias de fé, há necessidade dessa boa consciência. E também agora para a campanha, para o terreno. Está entendendo o propósito de Deus? O que de fato é o propósito de fé? É isso que Deus quer alcançar na minha vida e na sua, para que a gente complete a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada, igualzinho, na mesma fé. Propósito de concluí-la. Aí o texto continua. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo de concluí-la. Como? Olha, de acordo com os bens que vocês possuem. A obra vai ser concluída como? Para a gente comprar o terreno? De acordo com os bens que eu possuo e que você possui. A obra de fé não é uma fé que nós vamos ofertar o que a gente não tem, que Deus não tem suprido. A obra de fé é aquilo que Deus já está suprindo, aquilo que Deus vai suprir no processo, e que em fé você vai decidir devolver para Ele em oferta de amor. Não aquilo que você não tem, você não vai se endividar para poder ajudar a pagar o terreno. Será uma obra de fé daquilo que Deus vai suprir para você. Mas não será necessariamente daquilo que sobra. Às vezes você está justinho ali, e Deus vai dirigir você, ao invés de você comprar tal coisa lá, que você vai comprar supérflua, investir no reino, e você investir então na compra do terreno, ao invés de comprar tal coisa que você gostaria de comprar. Então, esse mover de fé, Deus vai trabalhar de uma forma muito voluntária, amorosa, que a gente aprende que vai ser
com alegria, amor, generosidade. Não vai ser por obrigação, não vai ser por constrangimento, não vai ser por peso, mas vai ser por amor, como a gente tem aprendido tanto. Então, esta obra que Deus vai fazer, Ele vai suprir e vai trazer de acordo com os bens que vocês possuem. Eu vou contar para os irmãos uma experiência do que Deus fez através de um casal. Este casal é um casal que eles são lá da Paraíba, esse casal. Esse casal é lá da Paraíba, lá da cidade de Itaporanga. Itaporanga. E foi algo que Deus fez através desse casal, que é um grande exemplo para a gente. Nessa cidade de Itaporanga, a Igreja Batista Missionária, na cidade de Itaporanga, tem um programa de rádio, essa igreja missionária lá em Itaporanga. E esse programa de rádio alcança cerca de 40 mil pessoas na região. É muito usado por Deus para aproximar muita gente de Deus, tem sido uma bênção na região ali. Aí a igreja, com as dificuldades financeiras, estava com 3 meses da mensalidade do programa atrasada lá para a rádio. E a rádio, então, mandou um ultimato e falou, olha, ou paga ou o programa vai sair do ar. Aí o pastor, então, trouxe a necessidade para a igreja e falou, gente, olha, o nosso programa de rádio está alcançando, está sendo uma bênção e tudo mais, mas nós precisamos de levantar uma oferta de amor, uma oferta em que nós vamos dar o melhor para o nosso Deus. Cada um de nós, era uma igreja pequena, por cada um de nós precisamos aqui fazer o melhor que nós pudermos para suprir o programa de rádio, para que não saia do ar e a gente deixe de abençoar essas vidas e as pessoas que estão se convertendo e tudo mais. E lançou esse desafio à igreja, levantaram uma oferta ali e falou, olha, vamos continuar com essas ofertas nessa semana, então você vai para casa e vai orando para ver o que Deus quer fazer e suprir através de você. E nessa igreja tinha um casal, a dona Lourdes e o seu Tota. A dona Lourdes e o seu Tota. A dona Lourdes e o seu Tota, eles moram ainda a 6 quilômetros da igreja. E eles vão para a igreja, vão e voltam a pé. 6 quilômetros. A gente se queixa, às vezes, 15 minutos, 20 minutos de carro, meia hora, tão longe. 6 quilômetros a pé para vir na igreja e voltar de noite. E eles então saíram do culto ali, a dona Lourdes, seu Tota, e caminhando 6 quilômetros para casa à noite e tal, e a dona Lourdes ali, Tota, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa ir ver o que Deus vai fazer para a gente ajudar para o programa não sair do ar. A gente precisa fazer alguma coisa. Mas o Tota falou, mas como, Lourdes? Como é que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Não tem dinheiro, sabe? Esse casal, eles eram meeiros. Sabe o que é meeiro? A gente que está aí na cidade, a gente não está muito acostumado. Meeiros é assim, eles plantam uma roça, mas eles fazem a roça no terreno que não é deles. Eles entraram em acordo com o dono do terreno, aí eles plantam no terreno, e o que dá a colheita do terreno, metade fica com a pessoa que plantou e a outra metade vai para o dono do terreno. E no caso deles era pouca coisa. Mesmo na época de colheita vinha pouco dinheiro. E eles precisavam então viver com aquele dinheiro até a próxima colheita. Eles estavam bem paupérrimos, em necessidade. E aí eles falaram, o que a gente vai fazer, Lourdes? Lourdes, nós vamos dar o nosso melhor. Ela falou. Nós vamos dar o nosso melhor. Aí chegaram em casa e falaram, o que a gente tinha de melhor? A gente tinha umas galinhas, a gente tinha um galo bom. E o melhor que eles tinham era o galo. Não deu? Até o galo que nós vamos dar de oferta. Vamos dar oferta do galo. Tá bom, tá.
Aí no dia seguinte, cedinho, a Lourdes botou o galo debaixo do braço, ó, 6 quilômetros, na direção da igreja. O pastor morava perto da igreja, foi lá, bateu lá na porta da casa do pastor. Pastor, está aqui a minha oferta para o programa não sair do ar. Está aqui, o galo. E o pastor recebeu aquele galo, né, daquela irmã. Falou, tá bom, minha irmã, muito obrigado, eu agradeço, então. E fechou a porta e olhou para cima e falou, Deus, o que eu vou fazer com esse galo? Meu pai, o que eu vou fazer com esse galo? Fazer uma rifa? Não, rifa não vai dar certo, né? Deus, para crente isso aí não pega bem. O que eu vou fazer com esse galo, meu Deus? Vou vender. Não, vender não vai dar quase nada. Deus, o que eu vou fazer com esse galo? Já sei. Ele pegou o celular, tirou uma foto do galo. Ele orou para Deus e Deus deu isso para ele. Ele tirou uma foto do galo e pôs a foto na internet. Pôs a foto na internet. Dona Lourdes deu o melhor para a obra de Deus, o galo. O melhor que ela tinha, o galo. Colocou com essa frase. Isso veio cair no e-mail do pastor Jeremias Pereira. Pastor Jeremias Pereira é pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. É uma igreja muito grande, muito próspera financeiramente. E caiu no e-mail dele, ele leu aquilo, viu aquilo, e a história e tudo mais, ele levou para a igreja. Falou, gente, olha, lá na Itaporanga, lá na Paraíba, tem essa Dona Lourdes, e eles estão ali com um programa de rádio e precisam pagar. O programa de rádio está atrasado há 3 meses. Vamos fazer uma oferta aqui de amor e abençoar essa igreja? Vamos. A igreja, então, numa manhã, num domingo de manhã, levantaram uma oferta. E a oferta que levantaram deu para 1 ano de programa. 1 ano. Aí o pastor Jeremias ligou lá para o pastor, tranquilo, aqui, foi suprida. Nós somos tocados aqui por Deus pela história do galo e da Dona Lourdes. E foi suprido 1 ano de bênção aí. Aí foi uma alegria só, né? Todo mundo ali alegre com o que Deus foi fazendo. Aí o pastor Jeremias, na semana seguinte, foi pregar no Canadá. E contou essa história lá no Canadá. E a igreja lá no Canadá, né, o irmãozinho chegou e perguntou, mas e a Dona Lourdes, como é que ela está? Ela está precisando de alguma coisa? Aí o pastor Jeremias, olha, eu fiquei sabendo que o sonho dela é ter uma geladeira, ter energia elétrica, mas não tem geladeira. Ela queria uma geladeira para tomar uma aguinha gelada ali, fazer uns geladinhos lá para vender, tudo mais, ganhar um dinheirinho. E também ela não tem fogão a gás. Pode deixar, vamos mandar uma geladeira boa, grande, era um fogãozão de 6 bocas, vamos abençoar a Dona Lourdes. E mandou oferta lá dos Estados Unidos para comprar a geladeira e o fogão e tudo mais. E aí uma outra igreja ouviu a história, e isso é verdade, tem tudo documentado, está na internet, só você pesquisar, você vai ver, o galo da Dona Lourdes, você vai ver, eu pesquisei, está lá tudo. É verdade, eu falei, que história maravilhosa. Aí a igreja, ouvindo isso, perguntaram lá, olha, e como é que ela é meeira, como é que é esse terreno, como é que é? Aí a igreja se uniu ali, compraram a terra para ela e para o seu Tota, deram de presente a terra. Agora eles não são mais meeiros, eles são donos da terra. E Deus abençoou de uma forma extraordinária. Aí depois, essa história foi lá para Nova York e ouviram lá e perguntaram lá em Nova York como é que é a casa, uma outra igreja, como é que é a casa da Dona Lourdes? Ela é uma casa chão batido e tal, pau a pique. Vamos fazer uma casa para a Dona Lourdes. E aí a igreja se uniu ali, fizeram uma casa, uma big casa para a Dona Lourdes, uma casa linda, mobiliada toda, e abençoaram ali a vida da Dona Lourdes. Aí um repórter lá em Nova York, do New York Times,
lá em Nova York. Ele ouviu essa história, ele pegou um avião para o Brasil, o repórter pegou um avião para o Brasil, foi lá para Paraíba, pegou um carro, foi lá para a cidade ali da Dona Lourdes e foi entrevistar a Dona Lourdes. E a história da Dona Lourdes ficou famosa no mundo inteiro. Por quê? Porque ela deu o melhor que ela tinha, com generosidade, alegria e amor, como nós aqui temos aprendido todos os domingos. É isso que Deus quer, uma atitude de alegria, de generosidade, de amor. Só isso, no meu coração e no seu. E o restante Ele vai fazer. E nós vamos orar. Nós vamos orar agora e pedir que Deus ensine. Eu creio que o maior propósito que Deus tem é tratar o meu egoísmo e o seu egoísmo também. E nos ensinar a nós sermos liberais em ofertar o melhor. Qual que é o melhor que você pode fazer? Talvez nem você saiba, talvez nem eu saiba. Qual que é o melhor que eu posso dar com alegria, com generosidade, como a gente tem aprendido em 2 Coríntios 8 e 9, tanto, e com amor, principalmente. Deixa Deus fazer. Deixa Deus completar o propósito que Ele tem na sua vida, nesse propósito de fé. Vamos orar, nos dando ao Senhor. Querido Deus, nós estamos vendo, nós estamos enxergando, nós estamos sabendo, ó Deus, a medida da fé. Por isso, ó Deus, nós confessamos, Pai, todo o pecado de egoísmo e outros pecados, ó Deus, que temos cometido contra o Senhor. Deus, nós confessamos tristes pelo nosso pecado, pela nossa realidade. E confessamos, ó Deus, com arrependimento de quem quer se afastar do pecado, quem quer se afastar do egoísmo. E dá passos largos, ó Deus, naquilo que o Senhor tem do teu caminho santo. Contra, ó Deus, a mentira, contra a impureza, contra o ódio, contra o rancor, contra o egoísmo, seja o que for, Pai, na vida de cada um de nós. Nós nos arrependemos e queremos nos afastar a passos largos, na operação do Teu Espírito, do poder do Teu Espírito em nós e através de nós. Então, Deus, faz isso agora. Me ajuda, ó Deus, a vencer todo o meu egoísmo, Deus, e ser generoso, com alegria, amoroso, com alegria, ó Deus, e ver suprido, ó Deus, este terreno, através da minha instrumentalidade. Usa, Deus, a minha vida. Eu te agradeço por aquilo que o Senhor tem suprido, que o Senhor tem trazido, ó Pai, para o suprimento da minha família. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor me use, ó Deus, amorosamente, agora, em fé, e diante do Senhor, eu faço este propósito de fé na Tua presença, em caminhar nessa campanha sensível aos propósitos que o Senhor tem, ó Pai, de tocar a minha vida e me ensinar a ser mais parecido com Jesus. E é no nome dEle que eu oro agora, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.